Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Frente a Frente Podcast. Você que já nos acompanha dos outros episódios sabe que esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 17h30 com assuntos importantes, assuntos pautados que requerem muita atenção e que, claro, vai enriquecer você do outro lado da telinha que nos acompanha fielmente todos os episódios. Não diferente das outras vezes, nos outros episódios, estamos aqui com dois convidados especiais e o assunto é de extrema relevância para a nossa sociedade, para o futuro das nossas gerações, e você já vai saber qual é esse assunto. Antes de fazer as apresentações devidas, eu quero pedir que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sino de notificações para que o YouTube lembre você cada vez que nós entramos aqui para falar com você, e isso é muito importante e nos ajuda, claro, a levar as informações necessárias para a nossa sociedade luverdense e, claro, as informações de pessoas que fazem a diferença aqui no nosso município. Antes das apresentações devidas, eu tenho o prazer de cumprimentar o meu amigo Ronaldo, advogado, empresário, palestrante e agora entrevistador, Ronaldo. Mais uma vez, seja bem-vindo. E um futuro que tá em projeto. Outra coisa, atleta amador também. Atleta. Esqueci. Que bom, gratidão a você mais uma vez que está conosco aqui. É uma alegria enorme estar participando desse projeto e hoje com um tema super especial, que eu gosto muito, é um dos temas que eu gosto de ler mesmo, porque isso vai trazer muitos e muitos benefícios para toda a nossa sociedade, e nós também somos gratos, né, por sermos esse instrumento de comunicação para a sociedade, para que a sociedade entenda e saiba, como nós estávamos falando, que existem muita coisa relativa a esse assunto. Então, muito bem. Gerciso, apresenta os nossos mais que especiais convidados aí. Eu vou deixar, na verdade, a apresentação para eles, porque se eu fosse aqui descrever aqui o currículo dos dois, eu ficaria até depois do programa só para cada um. Então, nós estamos aqui com o meu amigo, parceiro, camarada Marcelo, que ele vai já se apresentar, falar o que faz, qual a formação, de onde veio, quantos anos mora aqui em Lucas, né? E por que você está aqui hoje. E também com o nosso amigo Paulo Renato Rizardi, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da capital gaúcha. Capital gaúcha. E que tem aquele sotaque gaúcho. Mas que já tem o pezinho bem luverdense, né? Seja bem-vindo. Marcelo, começa com você, prazer ter você aqui. As suas considerações iniciais. Primeiramente, agradecer, obrigado, Gerciso, pelo convite, né, para estar hoje aqui frente a frente, falar de um tema tão importante para o nosso município. Então, eu sou Marcelo Fernandes de Azevedo, tenho 32 anos, estou há 7 anos em Lucas do Rio Verde, natural do estado do Paraná, morei um bom tempo no interior de São Paulo. Pai da Martina, esposa da Patrícia. Sim. E estou atualmente supervisor de desenvolvimento econômico e inovação do município, coordeno o Pacto pela Inovação aqui do município, o Impacto Lucas, e também estou aí coordenando os trabalhos à frente da Aliança de Inovação do Cerrado, um grupo de trabalho que nós temos aí no município para falar sobre tema inovação. Então, sou formado em logística, especialização em agronegócio, transformação digital e inovação aí também. Legal. Paulo, suas considerações iniciais. É um prazer ter você aqui, rapaz. Veio de carona aí com o Marcelo, né? Eu falei com ele só de manhã, falei, um cara que é top para o pessoal. Falei,
Seja bem-vindo, claro. Seja bem-vindo. O programa é seu, Paulo. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Venho aí direto do Rio Grande do Sul, estava comentando agora. Lá na minha cidade agora está 9 graus. E agora está 33, 34 graus aqui em Lucas do Rio Verde. Mas me apresentando então, né? Eu me chamo Paulo Renato Guisardi. Tenho uma relação muito afetiva com o Lucas do Rio Verde. Meu pai morou aqui durante 20 anos. E por coincidência do destino, acabei vindo a trabalhar aqui em Lucas do Rio Verde. Eu sou advogado de formação. Coordenei a pasta de inovação em Porto Alegre 2017 a 2021. Trabalhei durante 14 anos na área pública, fui assessor jurídico, coordenador jurídico, depois diretor de parcerias e inovação da Secretaria de Educação. Tenho mestrado em antropologia, sou especialista em sociologia, sou professor também, convidado dos MBAs da PUC e da Unicinos de gestão da inovação. E mais recentemente fundei a Wise Innovation e o Cidade Inovadora, que são as empresas hoje que eu atuo, ajudando a desenvolver e implementar estratégias de inovação para cidades. Legal, eu falei que o currículo ia ficar aqui 1h30 só para você ouvir. Que coisa boa, eu estou processando aí até agora, tá, Paulo? Conheço Marcelo aí, conheci de algum tempinho já. Paulo, tive a oportunidade de conversar com ele pela primeira vez. Foi para falar do Pacto também, e foi lá no Show Safra. E é importante para nós darmos esse start para o pessoal entender, Marcelo e Paulo. Conte um pouquinho para nós o que é esse, Marcelo, principalmente você que tem essa história do guardanapo, que a galera já vai saber o que é a história do guardanapo, que é um dos idealizadores, e daí veio o Paulo, que vai contribuir, está contribuindo e vai contribuir muito para isso. O que é esse pacto? Da inovação ou pela inovação? Pacto pela inovação. Pela inovação. O que é esse pacto pela inovação? Perfeito. Então, a metodologia de Pacto pela Inovação, né, ela surge há um tempo. O Paulo tem talvez mais propriedade para falar com relação a essa questão mais técnica e metodológica, né? Então, ela surge realizada pelo professor José Piquet, mais alguns membros, em um grupo de trabalho em Barcelona, nos anos 90. Fundaram, então, ali um programa, um projeto de inovação chamado Utiliza Arroba. E essa metodologia ela foi multiplicada depois para outras cidades no mundo, né? Alguns cases importantes, Medellín, ajudou Medellín a transformar a saída da posição que se encontrava pós cartel de Medellín, pós Pablo Escobar ali, né? E transformar nas cidades mais inovadoras do mundo hoje, mais criativas. Ajudou o estado de Santa Catarina, também essa mesma metodologia, e hoje o estado de Santa Catarina detém aí os melhores indicadores socioeconômicos do país. Ajudou Porto Alegre, né, Paulo, essa mesma metodologia, e nós trouxemos então para cá, para a metodologia do Pacto da Inovação. Como que surge Lucas do Rio Verde nessa história? Nós temos um ecossistema de inovação ativo aqui no município. Alguns agentes, algumas pessoas, instituições se encontravam para falar sobre inovação, né? Então isso começou em 2017 ali com o La Salle, Sebrae e mais algumas instituições se reuniram para falar sobre projetos para o nosso município, pensar Lucas do Rio Verde na ótica da inovação. E isso caminhou por um tempo. Em 2021, ali, pós-pandemias, começando a buscar a saída da pandemia ali, com esse processo de transformação, de avanço para a digitalização, a tecnologia, né, todos os processos, entrou numa pauta de estudarmos ali, até proposto pela vereadora Edeiva, de estudar uma legislação específica para a inovação, a fim de criar um mecanismo e um ambiente aqui para o nosso município, atrair empresas ou até mesmo um senso com conhecimento intelectual para nos ajudar com essa pauta. 2022, eu entro nesse grupo, começo a fazer parte desse grupo de trabalho em fevereiro de 2022. E já pelo poder público, né, quanto supervisor de desenvolvimento econômico, né, trazendo a prefeitura e o poder público para atuar junto, né, formando ali, então um modelo de quádrupla hélice para entender como a gente poderia avançar com esse trabalho. Então, quádrupla hélice entende poder público,
iniciativa privada, sociedade civil organizada e academia. Então, as universidades, todo o eixo de ensino. E fomos convidados, então, a fazer uma missão técnica provocada pelo SEBRAE, pelo Unilassalle, para entender os ecossistemas de inovação no Rio Grande do Sul. Fomos a Porto Alegre, começo de abril de 2022, e fomos na Tecnopuc entender o que a Tecnopuc está falando de inovação há 35 anos, em Porto Alegre. Fomos conhecer o que o Pacto Alegre, e o Paulo pode falar um pouco mais adiante, estavam fazendo, construindo em Porto Alegre. E nós, então, conhecemos o Paulo Renato nessa oportunidade. Ali fundamos a Aliança de Inovação do Cerrado. Nós participamos de um evento em Gramado, Gramado Summit, e nós tínhamos uma dificuldade, porque ecossistema de inovação, muitas vezes você vai ter que explicar o que é ecossistema e explicar o que é inovação. Quando tu parte para o objetivo principal, a pessoa já não está mais prestando atenção em ti. Então nós tínhamos que dar um nome a esse grupo de trabalho, né? Então nasce aí a Aliança de Inovação do Cerrado, no dia 5 de abril do ano passado, na Rua Coberta, em Gramado, no restaurante Fritz House. Eu lembro até o nome do restaurante. A gente reunido ali em 15 pessoas de diversas instituições aqui do município. Então estava o IFMT, estava o pessoal da La Salle, Câmara, estava Cicobi, Sicredi, estava a Associação Comercial, tinha uma galera já envolvida. Nós fundamos então e lavramos o primeiro documento da Aliança de Inovação do Cerrado num guardanapo, como um compromisso público. E as pessoas que ali estavam representando as outras instituições, que nós estávamos nos comprometendo ali, fundando a aliança, em desenvolver ações e projetos para a inovação. E de lá para cá nós avançamos. Então, hoje nós temos um Impacto Lucas, que é o Pacto pela Inovação do Lucas do Rio Verde, justamente nessa ótica de envolver o município de uma forma macro, de pensar os problemas do município e soluções para o município. Porque inovação é a entrega de resultados, solução. Então é só você idealizar, executar. A gente sempre fala muito, né, Paulo, que é focado em acabativas, né? Não é ter ideia, né? É pô-las em prática, né? Exatamente. Então, a construção, a concepção do pacto, ela nasce aí. Então, ela vem com a metodologia, né? E nós trouxemos a metodologia através da Aliança de Inovação do Cerrado, através dessa ação aí da Prefeitura Municipal, né? O prefeito Miguel, quando nós apresentamos, né, o projeto, foram as pessoas que cobraram, né, e a prefeitura hoje é um dos sponsors, os pagadores dessa consultoria, desse projeto do município, junto com o SEBRAE lá com o Renato e com o Sicredi, com o Arnes e com o Enedir. Elas são parceiros pagantes dessa consultoria para nos ajudar a nortear todo o trabalho que nós estamos construindo no Lucas do Rio Verde. E Lucas do Rio Verde é a primeira cidade no centro-oeste do Brasil a firmar um pacto pela inovação como um modelo de desenvolvimento socioeconômico pensando no futuro. A gente vai usar essa construção aí, essa jornada. E Paulo, diante do que o Marcelo acabou de falar para nós aí, claro que desafios são sempre muito bem-vindos, né? Mas qual foi o motivo mais forte ou precursor aí de você ter aceitado estar nessa jornada com a galera até então, né, Marcelo? De algo novo, desconhecido, né? E para você, nem tão novo, nem tão desconhecido, porque você é um especialista no assunto. Por que Lucas do Rio Verde? Porque eu sim para Lucas, né? Que tem uma coincidência assim, muito interessante nesse processo todo. Não sei se é coincidência ou se de fato é um universo conspirando para a gente se encontrar e desenvolver projetos assim. Quando o pessoal foi a Porto Alegre fazer uma visita, né, aos ecossistemas, quem iria recebê-los era o Carlos Eduardo Arelli, que hoje é o head de inovação da SLC. Né? Então a conexão foi feita com ele, a razão do agronegócio. Só que no dia que eles foram visitar o Aranha, que foi meu adjunto lá em Porto Alegre, ele pegou Covid e ele não pôde ir até o encontro da comitiva de Lucas do Rio Verde. E ele me liga, me diz, Paulo, tem uma cidade que é Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, tu já ouviu falar? Eu só não ouvi falar que meu pai morou lá há 20 anos. Meu pai foi um dos gaúchos que veio para cá, né, trabalhar, era engenheiro agrônomo, e morou aqui durante muito tempo.
E eu disse, pô, vou lá, maior prazer. E apresentei para eles, né, para o pessoal que foi, Marcelo, e Dave, o Eric, né, tinha uma comitiva, o Renato, uma comitiva bem grande, apresentei para eles o projeto do Pacto Alegre, né, que é o Pacto para a Inovação de Porto Alegre, que nasce da união das 3 maiores universidades, da PUC, Unicinos e URGS, que pela primeira vez não se enxergam como concorrentes e resolvem cooperar para melhorar o ambiente da cidade. Depois entra a hélice pública, na qual eu fui um dos coordenadores, parte da hélice pública, o coordenador, né? E junto com a iniciativa privada e nossa sociedade civil, num movimento muito semelhante ao de Lucas, mas em um momento diferente, né? O momento de Porto Alegre era muito ruim em 2017. Em 2017, o sonho do Porto Alegrense era se formar e ir embora de Porto Alegre para qualquer cidade. Sendo que Porto Alegre total, né? Sendo que Porto Alegre é a cidade que mais produz ciência no Brasil e uma das cidades que mais gera talentos no Brasil. Então, olha quantas pessoas a gente estava perdendo. Por quê? Porque o ambiente lá era favorável, a gente vivia uma crise de segurança pública, a gente vivia uma série de desafios com relação à atuação colaborativa mesmo das instituições. Tinham muitas instituições desenvolvendo projetos incríveis, mas de maneira isolada. Então eu pude participar desse movimento de reestruturação e de resgate de Porto Alegre. Então a gente lança o Pacto lá pela Inovação em 2018. E de lá para cá a gente implantou um dos principais exames de inovação do Brasil hoje, que é o Instituto Caldeira. 40 das maiores empresas e corporações unidas estão lá. 1.700 pessoas circulam por lá diariamente, a empresa inclusive está lá, o AIS e o Cidade Inovadora. A gente realizou o South Summit, que foi o principal evento de inovação do ano passado e um dos principais desse ano, que agora veio o Web Summit Rubino também, há mais de 20 mil pessoas reunidas no Cais do Porto. E outros vários projetos, né? E aqui eu acho que em primeiro ponto, para quem está nos acompanhando, que eu acho que é importante, assim, né? A inovação que a gente está falando aqui é muito mais sobre novas formas de agir, de pensar, de resolver problemas em conjunto do que propriamente inovação tecnológica. As pessoas, quando escutam inovação, é muito comum que elas pensem que isso não é para mim, isso é muito complexo, isso tem a ver com tecnologia, né? Tem também a ver com tecnologia. Já penso uma máquina absurdamente complexa e é muito mais sobre gente do que sobre máquina, né? Sem dúvida, e sobre pessoas. Lucas passa por um processo muito importante, muito interessante, reuniu mais de 1.000 pessoas diferentes durante essa jornada toda, cocriação da visão de futuro, cocriação de projeto. A gente veio hoje, né, lá da La Salle, onde foi dado o pontapé inicial de um projeto bem ousado de realizar anualmente um evento de âmbito internacional para tratar sobre economia verde, sobre inovação. Então tem muita coisa legal acontecendo e o desafio é cada vez mais trazer novas pessoas, novos agentes para dentro desse processo e atuar em conjunto, que ao final de contas o que a gente está fazendo é uma grande transformação de cultura, né? A gente foi ao longo do tempo se acostumando a fazer as coisas de maneira isolada, se acostumando a concorrer, competir, e a gente foi deixando de lado a colaboração e a cooperação. E aí me parece que Lucas tem um ingrediente diferente de todo o Brasil, que é o fato da cidade ser extremamente nova, ter evoluído e avançado muito durante esses anos, muito em razão da cooperação e da colaboração. Né? Aquela história toda do assentamento que se transforma numa das cidades mais prósperas do Mato Grosso e do Brasil, ela reflete muito, assim, né? No momento que a gente vai fazer um pacto, não parece que a gente está falando de algo estranho. As pessoas se encontram em um pacto, sabe? Tu não precisa convencer muito. Quando eu estive aqui em agosto, apresentei para o Miguel a metodologia, apresentei para o Sicredi, para o Sebrae, para 10 empresários, para a universidade, para a academia. Em momento nenhum alguém levantou o dedo e disse, tá, mas para que nós vamos fazer isso? Nós estamos tão bem. A cidade é próspera, por que nós vamos unir agora? Ao contrário,
E aí acontece aquele momento mágico no Show Safra, que foi o lançamento do pacto. Mais de 600 pessoas reunidas, 90 instituições assinando o manifesto. Então, o que eu posso trazer assim, de informação, e é extremamente importante que quem nos acompanha possa, de certa forma, se apropriar desse processo, é porque a gente tem uma grande oportunidade de construir o futuro de Lucas do Rio Verde juntos. E eu gosto muito da frase de um futurista, né, que ele diz que se a gente não constrói o próprio futuro, a gente vive o futuro construído pelos outros. E Lucas do Rio Verde está construindo o seu próprio futuro, com a sua gente, com as pessoas que fazem a diferença. E o fato de vocês estarem aqui nos disponibilizando esse canal de comunicação já faz de vocês um integrante do Impacto Lucas. Legal, muito bom. E, Paulo, só para nós termos um exemplo para os nossos espectadores aí, fala um pouquinho mais sobre esse Pacto Alegre. Hoje do Brasil, ele é o mais, não sei, maior, o mais pujante, ou não sei qual, e nem sei se tem essa titulação, e nem sei se é necessário, se é preciso também, mas eu acho que é importante para o nosso público entender algumas ações concretas que é feito e que possivelmente dentro da adequação e do contexto do Lucas do Rio Verde venha para Lucas do Rio Verde também. Não, perfeito. Porto Alegre e Lucas entram nesse mesmo conjunto, né? Ela passa, depois de implementar uma metodologia de pacto, de quádrupla hélice, a integrar uma comunidade de cidades inovadoras. Então eu tenho o Pacto Alegre, eu tenho todo o processo que aconteceu em Medellín, né, que culminou em transformar uma cidade que tinha taxas de homicídio acima do Congo, que vive em guerra civil há décadas. Medellín tinha índices maiores de criminalidade e que se transformou hoje na capital da inovação e da criatividade da América Latina, em razão de um movimento semelhante. Então o que eu queria destacar é que o Pacto Alegre tem lá a sua dimensão, tem a visão de futuro da cidade. Eu continuo fazendo parte do Pacto Alegre, mas agora com outro chapéu, né? Nunca vou deixar de fazer parte, é um movimento que eu acredito muito. Porto Alegre decidiu que em 10 anos vai se transformar em referência na América Latina em inovação tecnológica. Para isso ela vai lá e constrói um hub de inovação com as 40 maiores empresas, por isso ela vai lá e reformula toda a orla, né, do Guaíba e permite hoje que os talentos tenham todo um estilo de vida voltado para o esporte, para o lazer, para o entretenimento, para a qualidade de vida, né? Então tem uma série de projetos em curso, mas eu prefiro falar dos projetos de Lucas do Rio Verde, porque eu acho que quem está nos acompanhando pode entender melhor a dinâmica, né? Então a gente está fechando agora o 10º mês de trabalho aqui. Foram percorridas 10 etapas, né? E essa visão de futuro ela foi co-criada por agentes locais, né? Por representantes da empresa, poder público, etc. Lucas do Rio Verde decidiu que vai em 10 anos se transformar numa referência internacional em economia verde e inovação. O que isso implica na vida de quem está nos acompanhando? Isso do dia a dia, na prática, para o verdense. As pessoas podem interpretar, né, que a economia verde tem a ver com ambientalismo, etc. Né? E a economia verde é muito mais do que isso. A economia verde também tem a ver com isso, mas não é só isso. Também tem a ver com preservação de recursos naturais, etc. Mas tem a ver com todo um novo modelo de negócios, de mentalidade, inclusive, que vai indiscutivelmente elevar o Lucas do Rio Verde para um outro patamar. Se hoje a gente está falando de uma matriz econômica que está muito ligada ao agro, né, a verticalização do agro, que é muito saudável para a cidade, em 10 anos a gente vai estar falando de uma economia que está ligada, por exemplo, a fontes alternativas de energia, né? A gente vai estar falando sobre micromobilidade, a gente vai estar falando sobre transformação digital, sobre IoT, sobre cidade inteligente, né? Então, o Lucas do Rio Verde definiu que em 10 anos, na analogia do futebol, não vai disputar o campeonato mato-grossense, vai disputar a Champions League. Né? Ela vai estar junto. Gostei. Ela vai estar junto de cidades como Copenhague, Estocolmo, Berlim, né?
cidades que Beijing, né, a China vem se destacando muito na questão da economia verde, vai começar a jogar esse jogo e cooperar, inclusive, com essas cidades. Então, no momento que eu coloco uma visão de avançar e de consolidar com a economia verde, eu tenho os macro desafios. O que eu preciso avançar para poder alcançar essa visão de futuro? Aí eu tenho 7 macro desafios que foram desenhados. Então, vem desde uma educação mais inovadora, de ampliar a qualidade de vida, de proporcionar entretenimento, lazer, ar puro, né? Uma cidade free carbon, passa por desenvolver estratégias de geração, retenção e atração de talentos. Né? Então tem toda uma estratégia que foi construída, e o melhor de tudo é estar falando aqui de macro desafios que já estão em andamento, que já tem entregas que foram feitas, e eu não tenho dúvida que pela velocidade que elas foram feitas, quem está nos acompanhando nem sabe. Né? Então a gente precisa cada vez mais falar sobre isso. Então a gente está falando sobre um ambiente para inovação e para empreendedorismo. Lucas do Rio Verde aprovou uma das mais completas leis de inovação do Brasil. Está pronto do ponto de vista do ambiente regulatório para fomentar o surgimento de startups, para promover a transformação digital de governo, para gerar talentos para essa nova economia. Futuro sustentável, né? Então como que a gente consegue, de certa forma, preparar a cidade para o futuro, pensar cenários futuros, né? Lançar esse olhar para, de fato, pensar projetos. Se a gente está falando, por exemplo, de carros autônomos, se a gente está falando, por exemplo, de construções verdes, será que a discussão do plano diretor ela tem que se basear, por exemplo, em uma cidade só em índices construtivos? Será que a gente não tem que estar falando de, sei lá, mínimo pensando numa cidade, numa realidade que em breve vão ter drones? Sim, né? Ou toda a matriz energética ligada a carros elétricos, né? Renovável e tudo mais. Então o Lucas está avançando nesse sentido. Um macro desafio da imagem da cidade, né? A gente vai buscar então atrair players internacionais, né? E aí eu acho que hoje a gente falava no workshop de kickoff de projeto que o Lucas do Rio Verde já tem uma relação muito importante e interessante com multinacionais, em razão do agro, e isso vai facilitar muito nesse intercâmbio e nesse processo de atrair grandes empresas, né? Então a gente tem lá 7 macro desafios e uma visão de futuro. E dentro de cada macro desafio, a gente tem projetos, ações práticas que buscam, de certa forma, vencer esses desafios da cidade. Então, por exemplo, no macro desafio Educação Inovadora, tem 2 projetos que são chave. Um deles é a Green School, que é uma escola verde, uma política de educação integral baseada nas questões que envolvem os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, economia verde, empreendedorismo, inovação. A gente tem professores inovadores, que é como formar os professores para atuar com metodologias e ferramentas inovadoras e já sob essa lógica sustentável. Então, quando tu tem esses projetos que foram aprovados pela mesa, a mesa é constituída de 90 instituições ligadas a 4 hélices, na reunião de julho, a mesa decidiu que 13 projetos vão ser a prioridade do município nos próximos 3 anos. E aí, quando eu estou falando da prioridade do município, não é a prioridade da prefeitura, é a prioridade de todos. Né? Então, tu tem 13 projetos com líderes diferentes, com instituições e cidadãos que são parceiros do projeto, impulsionadores do projeto, e cada macro desafio, tu tem um embaixador, 2 embaixadores. Então tem toda uma orquestração e uma governança que foi construída ao longo dessa jornada, que é para fazer que esses 13 projetos saiam de papel e comecem num ritmo muito acelerado a fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam. Então a gente está falando de escola verde sustentável, a gente está falando de um grande evento de economia verde internacional, a gente está falando de um hub de inovação ligado à economia verde ao agronegócio, a gente está falando de transformação digital da saúde, né, investimento em telemedicina, gestão de resíduo inteligente.
E por aí vai, né? E ainda tem uma carteira de 21 projetos, que ainda depois desses ciclos podem vir a se transformar em ação, gente, do Impacto Lucas. Muito bem, nós vamos para o intervalo, apoiar os nossos patrocinadores, o nome aqui de The Store, onde a moda acontece, Casa de Carnes Bom Gosto, a nossa casa servindo a sua. Nós vamos tomar uma aguinha, fazer um rápido intervalo e nós já voltamos. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65 99638 9808. Estamos de volta para esse segundo bloco desse episódio, que nós temos informações, eventos agora, informações importantes. Sim, vamos continuar aí no restante desse bloco. Quero pedir para você, se você vai estar aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, sua opinião. E se você tiver uma pauta também, alguém que você tem vontade de apresentar para a gente trazer aqui, para discorrer de algum assunto, fique bem à vontade, é só entrar nas nossas redes sociais, nós estaremos respondendo. Vamos lá. Show de bola. Paulo, depois dessa explanação que você fez aí, fiquei curioso, talvez seja uma curiosidade dos luverdenses. Como que eu, citar um exemplo, eu estou com vontade, eu quero ajudar no Pacto da Inovação. Como que eu faço isso? Como que eu participo? Como que eu defendo um projeto? Ou como que eu me conecto com esse Pacto pela Inovação, Lucas? Como é que funciona o processo disso? Perfeito. Durante esses meses todos, a gente trabalhou para, de certa forma, organizar uma governança para esse processo locais, digamos assim, né? Então, a gente tem uma governança estruturada em 4 níveis. Tem um primeiro nível, que é o nível estratégico, né? E as pessoas não podem confundir nível estratégico com hierarquia, tá? O nível estratégico, esse board estratégico, ele tem uma relação muito forte com a visão de futuro. Então, ele é o guardião da visão de futuro. Tá? Ele se reúne de 2 em 2 meses no primeiro ano, mas no segundo ano ele passa a se reunir uma vez a cada 6 meses. Tá? Então, ele é um board que é constituído pelo prefeito, pelo reitor das universidades, do Instituto do IFMT, por empresários, tá? E por representantes da sociedade civil, então a Fundação Rio Verde, etc. Então tem esse grupo estratégico, aí que tem a coordenação do pacto. Hoje esse grupo tem mais de 12 pessoas. 11 secretários do município, de pastas, né, que as estratégias que fazem parte. Depois tu tem a coordenação do pacto, né, que é representada hoje pelo Marcelo Alejança, e que tem aí também um suporte muito grande do Renato e do Sebrae, e agora com a substituição da Lassari, né, com a saída do Vitor, agora nós temos uma representante feminina na liderança. É verdade, eu vi no grupo, porque ela... E nós temos o grupo tático operacional, que é quem não deixa o tambor parar de bater. Então aqui tem voluntários e quem estiver nos acompanhando, tiver interesse de fazer parte, pode vir a integrar esse grupo tático operacional, desde que tenha competências e habilidades para fazer gestão de projetos, que é o GTO. E no entorno disso, a gente tem os embaixadores dos macro desafios, que são 2 embaixadores por macro desafio. Então a gente está falando de 14 embaixadores. Tu tem os 2 embaixadores da educação inovadora, os embaixadores do futuro sustentável e tudo mais. E aí o que é importante assim, né, ressaltar? Que o pacto ele tem uma aura de ação.
as pessoas que se interessarem por agir, para arregaçarem as mãos, né, as mangas para botar projetos em prática, elas são muito bem-vindas nesse processo. Inclusive, elas podem acompanhar as reuniões da mesa que acontecem. Sigam no Instagram Impacto Lucas, né, para acompanhar, atualizar tudo que vem acontecendo. Elas podem acompanhar, podem participar desses projetos. E aí tem um ponto que é importante, que são 13 projetos priorizados, mas o número de ações que vão ser desenvolvidas é ilimitado com o apoio do pacto. Então, quando eu estou falando de um projeto, é um projeto que tem que ter as suas metas, seus objetivos, seu mapa de rotas, o que ele vai gerar de resultado nos próximos 6 meses, que a gente atua em ciclos de 6 meses. Né? Então, por exemplo, a próxima reunião da mesa do pacto vai acontecer em março, durante o Show Safra de novo, no qual vão ser apresentados os resultados práticos dos 13 projetos desse primeiro ciclo. Porém, eu posso muito bem ter um projeto, ter uma ação que eu quero propor ao pacto. E aí a avaliação vai ser feita muito rapidamente, se ela está ligada com a visão de futuro, se ela tem conexão com esses macro desafios. O pacto vai lá e vai apoiar, vai botar sua marca junto, vai agir para a coisa acontecer. Isso acontece muito comumente em Porto Alegre. Então eu tenho lá, por exemplo, no macro desafio de geração de talentos, eu tenho um curso de formação de programadores, por exemplo. Tá? E eu quero oferecer algumas vagas desse curso de formação de programadores para o pacto. E o pacto vai, sem dúvida nenhuma, ajudar a divulgar. Mas isso não passa a ser um projeto do pacto, passa a ser uma ação apoiada pelo pacto. Então, qual é a dinâmica aqui? Né? O que a gente está fazendo é resgatando aquele sentimento de comunidade nas cidades. Né? Então, assim, ao longo do tempo a gente foi se afastando desse sentimento e a gente foi terceirizando algumas coisas como se tivesse que uma outra pessoa ou uma outra organização fazer por mim. Então é muito comum que a gente vai em Porto Alegre, quase se especializou nisso, né? Agora que a gente está resgatando muita coisa, a gente fica reclamando de tudo. Tem buraco na rua, o cordão está mal pintado, o cordão da calçada, a violência, a sujeira, o lixo, não sei o quê. É sempre um outro que está fazendo, né? Nunca eu que posso agir. O grande barato dessa metodologia é deixar uma porta aberta para quem quer, de maneira colaborativa, ajudar a sua cidade. Então, se eu tenho um projeto que faz todo sentido, certamente ele vai ser apoiado pelo pacto. E uma outra questão que é importante, que quando nós co-criamos os 21 projetos, com a participação massiva aí das instituições que compõem a mesa, para que ele fosse para a mesa, ele tinha que ter 3 pré-requisitos. Ele tinha que ter recurso disponível. Ou seja, não é uma ideia que eu tenho que depende de um financiamento do Banco Mundial ou que depende de milhões, né? Ele tinha que ter orçamento, ele tinha que ter recurso disponível, que pode não ser dinheiro, inclusive pode ser pessoas, né, para desenvolver. Ele tem que gerar resultado em 6 meses. Ou seja, não é um projeto de... Para daqui 10 anos. Pode até ser, mas em 6 meses ele tem que já gerar escalonando os resultados, né? E ele tem que ter uma liderança constituída. Então ele tem que ser proposto por alguém que quer liderar. Entre aspas. Ele tem que ter um dono, entre aspas, com o maior respeito. Um dono. Isso aí. E o conceito de dono ele é interessante, até o conceito de liderança no pacto, ele tem uma amplitude de que o líder não é obrigado a fazer todo o projeto, mas ele tem que cuidar para que o projeto aconteça. Ele tem que movimentar as peças certas para que o projeto aconteça. Então esses 3 pré-requisitos eles são fundamentais. Por quê? Porque a gente foi se acostumando a ter muitas iniciativas. Né? A gente lança um projeto incrível. Aí todo mundo, que maravilha, isso vai mudar. Daqui 2 anos aquilo nem gerou resultado, ninguém está preocupado se isso deu certo ou não. Vem outro governo e lança outra coisa, que é muito parecido com aquela. Então a lógica que é, num lapso temporal, 10 anos, um número de projetos, né, que aqui foram 13, eram para ser 12, mas tive um empate técnico entre 2 projetos na hora da votação. A gente, ao invés de excluir um, incluiu um. Né? E tu tem em cada um desses projetos liderança, recurso disponível e vai gerar resultado em 6 meses. Chegou na hora da reunião da mesa
não gerou resultado, a mesa vai entender por que não gerou. E aqui é bem importante, né? Porque a gente também se acostumou, em razão do modelo de educação, da escola e tal, a interpretar que o projeto que não deu certo, ou quando a gente erra, a gente tem que esconder para debaixo do tapete e não falar que a gente errou. Ao contrário, né? Nos projetos que não dão certo, às vezes a gente acaba aprendendo mais do que os deram certo. Né? Então tem toda uma linha de aprendizado, de metodologia ágil, de colocar o cidadão no centro do processo, de pensar esses projetos com ferramentas que possam, de fato, fazer com que ele saia do papel. Então, em síntese, né, vocês viram que tem muito assunto, se me deixar falar, eu sou apaixonado pelo tempo, eu vou falando. Mas a gente tem essa linha aí, né, e cada vez mais o Pacto Lucas vai se aperfeiçoando para receber voluntários e colaboradores. Muito bem. Marcelo, eu assisti, e foi muito importante o comentário que o Paulo acabou de fazer, que com o tempo as pessoas foram perdendo aquele intuito, aquela de companheirismo, de ajuda mútua, para que todos se unissem em prol de um projeto, de um intuito e de um resultado só em benefício de todos. E eu assisti um documentário que foi feito lá pelos anos de 2014, 15, pela renomada jornalista Lei Magalhães, minha parceira, que lá conta muito nesse documentário, Ronaldo, sobre as pessoas que vieram aqui, os pioneiros, que chegaram aqui há 28, 25, 30 anos. Não houve uma outra maneira, uma outra solução para que o crescimento desse assentamento, que hoje é o que é, Lucas, do Rio Verde, chegasse até aqui, como chegou, a não ser de uma união de pessoas, dos moradores que estavam longe das suas famílias. Muitos vieram aqui deixar os filhos lá no Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, enfim, de vários outros estados, e houve aquela necessidade de uma união dentro das cooperativas, de uma união de projetos para que o município realmente, para que houvesse uma ajuda mútua, uma necessidade de um no outro suprir, enfim, foi as cooperativas que se reuniram e fizeram com que o município crescesse até então. A minha grande pergunta para você, Marcelo, como coordenador, diretor, na linha de frente desse grande projeto do Pacto da Inovação, hoje precisa-se de uma forma diferente, claro, numa tecnologia, em todo o processo que o Paulo acabou de explicar para a gente, mas precisa de novo, ou precisa de uma outra forma, de uma forma mais subsequente, de uma forma mais estratégica, fazer com que as pessoas entendam que o Pacto pela Inovação nada mais é que uma união de pessoas, de entidades, para que o município continue nesse crescimento exponencial, e qual o impacto que isso vai gerar pelos próximos 10, 15, 20 ou 30 anos dentro do nosso município. Perfeito, Exercício. A tua colocação também remete... Estava ontem, né, fazendo uma leitura e até fiz um post, né, nas minhas redes sociais, um trecho que destaca isso. Pessoas. Acho que no final do dia sempre vai ser sobre pessoas. E inovação, como bem colocou o Ronaldo, é sobre pessoas. Tecnologia é o meio. Inovação é sobre conhecimento também. E até tem uma frase que eu gosto muito, que o maior recurso natural disponível são as pessoas. Sim. Que nós temos. E de fato, o Lucas do Rio Verde, ela tem um diferencial, né? Eu brinco com o pessoal que quem bebe na água que Lucas é diferente. E Lucas, ela se viu desde muito cedo obrigada a inovação, ela está enraizada dentro da história do município. Se nós fôssemos parar frente às nossas limitações na época do pessoal que aqui estava, nós hoje seríamos aí o 14º, 15º município, né, como produtor de grãos em área de extensão de produção, né, no estado. E hoje já somos a sexta para aquele da economia do estado avançando. Né, e o que nos trouxe até aqui? Processo de cooperação, de colaboração e uma pitadinha de inovação nesse caminho. Né? Quando começa assim, então, fazer a verticalização da produção agrícola, industrializando, fazendo a transformação da proteína animal, agrega valor na cadeia. Tudo isso tem um reflexo muito grande, muito forte hoje no que nós
fazendo, né? Então, haja vistas, nós pegarmos aí o valor adicionado do município, né, que é o equivalente quase ao PIB, né, do município, em torno de 65% vem da agroindústria, processo de inovação dentro do agronegócio, né? E de fato esse processo de juntar as pessoas novamente, de colocar as pessoas para pensar os problemas e pensar soluções, ela é um fator que eu tenho total certeza que vai nos levar aos resultados que nós estamos aqui, como o Paulo bem colocou, ao sucesso desses projetos, essas entregas, né? E isso é o que nós chamamos de ganho coletivo. Então, quando você oportuniza e tem o senso de pertencimento, as pessoas participam do projeto, elas têm um processo de auditiva muito grande, de escutar, de oportunizar, de engajar, né? E, bem como o Paulo colocou, o pacto é uma porta aberta, né? Entrada e de saída, quem se sentir à vontade, quer participar, tem alguma contribuição a oferecer, é muito bem-vindo nesse processo, né? Mas, sobretudo, pensando em pessoas. Quando nós começamos a debater inovação aqui no município, nós tínhamos como principal proposta ainda, nós não tínhamos nem o AIS, nem o Paulo nesse processo ainda, nós tínhamos como principal proposta se algum projeto que for implementado não tiver o cidadão como centro, ele não deve sair do papel. O cidadão tem que ser o centro desse processo. Então eu vejo muito essa ótica. Então, quanto mais novas lideranças surgirem, pessoas que se engajarem a participar, afinal de contas nós estamos trabalhando para criar todo esse ambiente de abundância, não um ambiente de escassez, um ambiente que todos possam cooperar, que possam atuar e se beneficiar também como cidadão nesse processo. Então, para você que está aí nos acompanhando, né, fica o convite, nos procurem, tanto pelo site impactolucas.com.br ou @impactolucas no Instagram, né? Venha participar conosco, entender o que é esse processo. Senão nas dúvidas é importante. Sim, mas isso é um trabalho coletivo. Isso tem que ficar muito claro. E de ganho coletivo. Então, várias frentes de trabalho, desde você desenvolver ali essa transformação cultural e fato da sociedade, né? Que isso vai gerar impacto. Hoje nós temos projetos que vão ser desenvolvidos que atuam desde a base, desde uma criança na escola de ensino básico, né? Até empresários, instituições, enfim, né? Então, com esse âmbito de olhar para as pessoas sempre. É importante uma observação, eu estava pensando aqui o quanto eu acredito muito, primeiro, nesse pacto pela inovação. E agora, escutando vocês falar, e principalmente uma indagação que o Paulo falou, eu me reforça mais o sentimento que vai dar certo. Tem que dar certo. Porque muitas das vezes as pessoas querem muito para começar. Agora elas agem muito pouco para aquilo que elas querem. Sim. E dos poucos que agem, elas agem de uma forma desordenada. O que eu gostei muito do que vocês falaram? Governança. É assim, assim, assim. Esse é o rito, esses são os procedimentos. Precisa ter um dono, precisa ter os 3 pilares fundamentais sendo cumpridos, porque não adianta, mas eu gostei tanto do papo do Ronaldo, mas não se encaixa nos 3 pilares, Ronaldo. Obrigado pelo papo, teu projeto não vai para frente. E eu vejo que muitas das vezes a sociedade e o cidadão, por estar, e depois da pandemia, na minha visão, é que ele ficou ainda mais carente. Ele mesmo despreparado, ele quer estar, não, mas eu tenho vontade de participar, minimamente, com uma capacitação e cumprindo os requisitos que vocês bem falaram. Então, eu acredito que esse projeto realmente vai dar
muito certo, vai trazer bons frutos para o Lucas do Rio Verde, e isso principalmente no quesito que você falou, Marcelo. Eu sou um defensor disso. No final das contas, no apagar das luzes, nós estaremos discutindo sobre pessoas. Não adianta nós vir aqui discutir, Paulo, o negócio, porque nós precisamos melhorar a mobilidade urbana. Para quê? Para as pessoas se locomoverem melhor. Nós precisamos de uma inovação de energia. Para quê? Para que os impactos ambientais sejam cada vez menores e essa crescente da população possa acontecer, mas a população tendo uma vida saudável e uma vida digna, não a qualquer custo. Igual a gente está vendo que se não se preocupar com isso, muitas das vezes você pega e fala assim, mas esse projeto é inovador, tá? Mas qual o benefício que vai trazer para a sociedade? Não um grupo seleto de pessoas, empresários, investidores que vão lucrar horrores com isso. Não que o projeto não tenha que ter viabilidade econômica, longe disso, mas ela tem que ter esse cunho social mais forte que o interesse particular. Então, eu acredito que se a gente colocar isso como premissa, e vocês falaram que é a premissa base, sem ter essa premissa, nem anda o projeto, eu acredito que seja um caminho muito, muito bonito, um caminho longo, mas que em março já vão estar sendo medidos os frutos. Então, eu fico muito feliz em estar em Lucas do Rio Verde. Estou aqui há 16 anos e poder ver isso, e tenho certeza que daqui a 2 anos, 5 anos, vamos nos orgulhar muito daquele encontro de 600 pessoas no Show Safra de 2023. Marcelo, a gente tem visto aí muito nosso prefeito e nosso prefeito, porque o prefeito não é de toda a população que foi escolhida democraticamente nas urnas, né? Muito importante o prefeito estar sucinto a esse assunto, né? Apoiando esse assunto, até porque é a maior autoridade do município, né? Qual a importância disso, Lucas? Total. O senhor Miguel, uma pessoa fantástica, um visionário, e uma das pessoas que de pronto comprou a ideia. Me recordo muito bem, né, Paulo? Quando nós, ali, recém-formada ali na inovação, fomos apresentar ali com os diretores, presidentes, representantes máximos das entidades que compõem ao todo, né, se não me engano, eram 14, 15, e fomos dizer a ele, foi prefeito, apresentamos a ideia e nós estamos aqui pedindo teu aval para nos apoiar, que nós gostaríamos de seguir esse caminho, é importante. E eu lembro que você, maravilha, também acho que é assim. E ele me ele deixa muito claro naquela reunião algo que acabou se tornando aí um lema, e a gente carrega isso muito forte dentro do programa, né, do projeto, que é esse projeto da inovação para o município. Ele não é um projeto de governo, ele é um projeto de município, é da sociedade. Então, até porque o governo tem a procuração, a gente repete várias vezes aqui, Marcelo. A gente sempre fala que o prefeito ganhou a procuração tem 4 anos, que talvez pode ser renovado por mais 4. E o Lucas do Rio Verde tem 35 anos, então essa força política vai ser dada. E isso, agentes políticos. E isso tamanha visão dele, né, desse entendimento, de desprendimento, né, de não ter a prática da política dentro desse processo construtivo coletivo, né? Então não ter a bandeira política dentro desse processo, então, e ter a bandeira do município como cidadãos dentro desse processo. Eu gosto muito de falar, Marcelo, só para eu ajudei para a questão que eu vejo talvez, e para o pessoal entender, a questão quando se fala no sentido de política é desvincular de políticos. Porque esse é o grande problema do nosso país, né? Quando se fala em política, é o que o pacto está fazendo. Sim. O pacto está apoiando a verdadeira política.
porque não está olhando quem está prefeito, está governador, está presidente. Muito pelo contrário, está olhando para uma sociedade e buscando esses agentes públicos para apoiar. Então, o que eu gosto muito de falar, gente, nós precisamos ter projetos sociais com política inserida, não com político. Sim. Ah, não tá mais lá o Marcelo, acabou. Como que acabou o pacto? Não acabou não, meu amigo. Quem é o próximo? Quem que vai assumir o teu lugar? Marcelo, quem que vai ser? Ah, não, tá, provisória, vai ser o Paulo, vai ser o Germano. Tudo é, não é a pessoa, entendeu? Não que as pessoas não sejam importantes, são muito importantes. Só que nós sabemos que nós precisamos, e há um conceito de liderança que eu carrego muito forte. O verdadeiro líder é aquele que se torna dispensável. Exatamente. Aquele líder que, não, eu sou indispensável, se eu não estiver aqui, não anda. Reveja o teu conceito de liderança, porque sou mais do que defasado. Então é mais uma certificação que vai dar muito certo. Com certeza. Essa visão do prefeito Miguel, ela é fundamental e determinante para o sucesso, para o avanço, porque nós, quando começamos o trabalho, a consultoria, nós nos debruçamos, né, Paulo, dentro do poder público com muita força, né? Principalmente a estruturação do marco regulatório, com as legislações, né, de fazer todo esse tá na moda agora, né, falar arcabouço, né, tem que construir todo esse arcabouço de legislação no tocante à inovação. Então, e o apoio do poder público é determinante, porque o poder público ele é um agente, ele é a hélice, que ele pode ou acelerar, dar muita força, tração os programas, os projetos, assim como ele pode ter com a cópia do freio, barrar e frear. Então, esse apoio do poder público, e aí eu também quero agradecer aqui, aproveitar, agradecer ao secretário Wellington pelo apoio também que ele nos colocou frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Planejamento de Cidade e as demais secretarias e secretários participantes estrategicamente ou como apoiadores. Foi determinante e foi fundamental para que a gente pudesse avançar com essa força que nós conseguimos avançar até aqui, chegarmos a esses resultados, como o Paulo bem colocou, em 10 meses. Eu também queria destacar, assim, algumas pessoas foram muito importantes nesse processo. O Miguel, o prefeito, por óbvio, né, desde a primeira vez que a gente apresentou a metodologia, ele foi um dos principais entusiastas, né? E aqui eu acho que tem um bom exemplo, né, de como existem líderes que coordenam essa parte pública também e que são desapegados da questão de poder, né? Porque poderia muito bem interpretar essa metodologia como uma ameaça, né? Porque afinal de contas tu está dando voz para as pessoas estão dizendo qual é o problema da cidade, as pessoas estão gerando soluções para a cidade. Então, para quem tem uma mentalidade baseada na escassez e não na abundância, é muito fácil cair na tentação de acreditar que aquilo é uma ameaça, porque como é que alguém vai estar dando uma ideia se não entende direito do processo? É uma coisa que a gente escuta muito do político partidário, né? E não do líder político, né? Do líder de Estado, né? Então o Miguel foi assim, muito corajoso e é um defensor assim, ferrenho do pacto, né? Outras pessoas importantes, né? O pessoal do Sicredi, do Cicobi, né? Essa rede cooperativa, né? De cooperativas que já tem no seu DNA a lógica de cooperar, né? Para eles é muito mais fácil falar de cooperar. Então, Heredia, Vargas, Cláudio, né? Foram pessoas muito importantes nesse processo. Os empresários locais, né? O Rogério Ferrarim, o Jossi, uma série de empresários, o Oswaldo Martinel, o Aloysio, o pessoal de fato comprou a ideia. Nós recebemos eles lá em Porto Alegre, eles foram até Porto Alegre para entender a dinâmica e enxergar com os próprios olhos o que tinha acontecido. E eu lembro que no final da lição, né, de Porto Alegre,
a gente se reuniu depois ali no almoço e tal, e eles estavam impressionados positivamente e com muita vontade de fazer a diferença em Lucas, né? Eu estou falando de uma geração de empresários que já tem a sua vida, né, estável, né, financeiramente, então, né, poderiam muito bem dizer, não, pessoal, agora é com vocês, não, ao contrário, participando do processo, participando das reuniões, né, querendo ver a coisa mudar, querendo ter uma cidade para as novas gerações. Então eu queria ressaltar, como a gente falou muito sobre pessoas, queria fazer essa justa homenagem, né? O Wellington, o secretário Alain, a secretária Elaine, todos que vêm acompanhando esse processo, o pessoal da Vassage, né? Com o Paulo Renato, Foleto, tem muita gente aí Deiva representando o legislativo. De nada ser injusto, acaba esquecendo de alguns. Mas às vezes a gente tem que ressaltar assim, né, da importância. O César também do Sicredi, o Luiz César, né? Sim. Então, poxa, tem o Vitor, que agora não está mais Lucas, então tem um processo aí de pessoas de CPFs que decidiram encampar, e o Marcelo, eu também quero aqui fazer essa justa lembrança, né? Foi incansável nesse processo, né? Porque ele é um processo que demanda muito tempo, né? Demanda articular, demanda trazer as lideranças para a mesa, demanda explicar algo que não é trivial, né? Percebam, a gente está 1 hora falando aqui e ainda tem uma série de dúvidas, a gente já vai bater papo sobre muita coisa ainda, mas de toda essa mobilização que foi feita, sabe? Então eu queria ressaltar, e aí fica mais fácil, né? E aí, fazendo uma analogia ainda do futebol, né? O que a gente trouxe para cá foi esquema de jogo. Os jogadores, o camisa 10 já estava aqui, o camisa 7 rápido já estava aqui, o zagueiro já estava aqui. Já tinha uma seleção de bons jogadores aqui. A gente trouxe o esquema de jogo. E aí, quando os jogadores compram o esquema de jogo, o time fica imbatível. É isso aí. Então a gente está jogando em Lucas do Rio Verde como um time, como uma equipe. E a tendência é melhorar muito isso. Bacana. Você me lembrou que nós precisamos encerrar. Você falou que uma hora chegou aqui, né? Nós precisamos encerrar. Então, hoje, o Ronaldo encerra o programa, mas da minha parte eu quero agradecer muito a participação de vocês. Nós estamos almejando essa reunião aqui, esse bate-papo, Marcelo. Sempre você será muito bem-vindo, né? Vamos nos reunir numa outra oportunidade, de repente você voltando para cá também, né? A gente marca outro programa para... Eu todo mês estou aí agora. Onde você sobre esse assunto. Da minha parte, quero agradecer mais uma vez a você que acompanhou a gente aí em mais esse episódio. Se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, sua opinião, isso é muito importante para a gente, para que cada vez mais a gente cresça e você possa ter as informações necessárias e importantes aí do outro lado da tela. Ronaldo, muito obrigado mais uma vez. Tá ótimo, senhora, né? Mais uma semaninha aí de dever cumprido. Paulo, Marcelo, as considerações finais de vocês, essa mensagem final para vocês, para os nossos ouvintes aí. Por favor, Paulo. Bom, eu queria novamente agradecer o espaço, agradecer a todos que estão nos acompanhando, né? E pedir para que todos que estão nos acompanhando façam parte, né? Sigam o canal do Impacto Lucas, acompanhem os projetos, né? Porque eu costumo dizer assim que a minha vida profissional e pessoal ela é antes e depois do Porto Alegre, né? Antes eu também muitas vezes como cidadão me colocava nesse lugar de reclamar, de eu sei fazer muito melhor e tal, né? E também como agente público trabalhava de maneira isolada, sempre buscando o melhor, mas de maneira isolada. Depois que eu descobri essa nova forma de trabalhar, que a gente pode conectar os superpoderes, né? Fazendo uma analogia, né? Ao desenho animado, né? A gente pode unir o que tem de melhor do poder público, com o que tem de melhor da iniciativa privada, com o que tem de melhor da academia, da ciência e da sociedade civil e fazer algo único. Confesso a vocês assim que eu passei a enxergar a vida por um outro prisma. E tenho um filho de 5 anos, né? Vejo o quanto ele já está inserido nessa dinâmica, né? Essa nova geração que vem pela frente é uma geração que coopera e colabora muito mais. Então fazer parte desse processo é construir uma cidade para essas novas gerações. Então eu queria convidar todo mundo que nos acompanha para participar do Impacto News.
faço minhas palavras, né? As palavras do Paulo. E nós temos uma cultura de trabalho muito forte na nossa cidade, né? É que sempre fala, né? Que aqui nosso propósito é o trabalho, nosso hobby também, né? Então, hoje, nós começamos com algumas iniciativas, poder tirar um tempinho, levantar a cabeça e olhar, além das nossas atribuições diárias que todos nós temos, o que cada um está fazendo de bom e está dando um destaque, que pode ser acoplar, se juntar com outra iniciativa, que isso possa, dali a pouco, virar um grande resultado através da junção de N iniciativas, né, para um resultado que possa beneficiar a todos. E eu acho que a proposta que nós estamos trazendo e colocando na mesa é essa proposta, de conectar as pessoas que aqui já estão com grandes iniciativas, grandes projetos, com grandes resultados, e que isso possa cada vez mais externalizar e se potencializar. Quando nós falamos em economia verde, em Green Economy, nós falamos de posicionar o Lucas do Verde na comunicação global, de posicionar tudo que nós somos e fazemos bem feito, respeitando o meio ambiente, respeitando as pessoas no mundo. E da mesma forma, posicionar o mundo aqui dentro do Lucas do Verde. Né? Criar esse canal ativo, então, de interação, intercâmbio e troca. Né? Então, convido, então, reforço o convite, venham participar, façam parte dos projetos, nos ajudem a construir uma Lucas do Verde do futuro, mas a construção ela é hoje. Ela começa nos resultados que nós vamos colhendo no futuro. Tá? Então, siga nossas redes sociais, Impacto Lucas, no Instagram, e o nosso site é impactolucas.com.br. Agradeço o espaço, agradeço ao Ronaldo pelo convite, desejo sucesso, vida longa, frente a frente. Espero voltar mais vezes. E sempre for requisitado e puder contribuir com algo relevante para a nossa sociedade, estou à disposição. Muito obrigado. Até quero fazer uma sugestão, um desafio, que vocês façam um podcast por projeto ou por macro desafio. Tragam uma liderança e um apoiador do projeto para falar sobre isso. Eu acho que é uma condição. Essa ponte aí E torne-se um dos canais oficiais de comunicação desse grandioso projeto. Já criamos um projeto. Uma ação. Já temos uma ação aqui. Já vamos articular aqui com o Marcelo, que é por a data que o primeiro projeto vem aqui. Isso aqui é bom. Gratidão, Paulo, gratidão, Marcelo, gratidão, Gercísio, por estarmos aqui. Hoje, frente a frente, foi sobre inovação. E eu quero, para encerrar esse nosso episódio, que você faça uma reflexão. Que o que nos trouxe até aqui não é garantia que vai nos levar aonde nós queremos. Então, por isso, inovar é preciso. Um forte abraço, uma extraordinária semana e que Deus abençoe a tua vida. Casa de Carnes Bom Gosto. Há mais de 12 anos, oferecendo o melhor para você, com tradição familiar. Temos tudo o que você precisa em conveniência. Uma variedade de bebidas e um açougue com carnes nobres, cortes especiais para um bom churrasco. Aos sábados e domingos, carnes e frango assado com tempero especial para você. Temos um excelente atendimento personalizado. Servir é nossa satisfação. Avenida das Hortência, 1612, W Bandeirantes. Telefone 65996389808.